Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, edição extraordinária, Congresso IAREP SEIB 2019, Dublin, Irlanda. Tem uma linha de pesquisa na psicologia econômica que é muito interessante, que se chama Percepções Leigas sobre a Economia, que estuda o quê? Estuda como a população em geral, ou seja, não os economistas, não os especialistas, mas as pessoas de um modo geral que não têm esse conhecimento especializado, como elas percebem a economia, como elas explicam os fenômenos econômicos e tudo mais. Bom, então esse trabalho aqui é do David Lazer, ele é israelense e, por exemplo, um mal-entendido de leigos a respeito da economia muito comum é acreditar que a economia de um país é exatamente a mesma coisa que um orçamento doméstico. Ah, entrou tanto, a gente gastou aqui a escola das crianças, supermercado, aluguel, não sei o que, sobrou tanto, então a gente investe, não, a gente paga o cartão de crédito. E, na verdade, é claro que a economia de um país é muito mais complexa do que isso. Existem muitos outros fatores institucionais, políticos, relações internacionais, órgãos reguladores, enfim, é 1 trilhão de vezes mais complexo do que o que acontece no orçamento doméstico. E ele mostrou até o trechinho de um vídeo num programa de televisão que estava justamente entrevistando pessoas comuns para ver o que elas sabiam, como elas entendiam essas questões econômicas. E o sujeito fala exatamente isso. A economia do país é como orçamento doméstico e tal. Daí tem uma mesa de especialistas que diz, não, não é. E o cara fica assim, por que não? Por que não? Por que não é? Aquela meio indignado, né? E realmente isso acaba gerando um clima de incompreensão de um lado e de muita desconfiança de outro lado. A população tende a desconfiar do que os economistas dizem. Isso, claro, vai acabar tendo impacto também sobre políticas públicas, políticas econômicas. No tempo da inflação alta, que felizmente muitos de vocês nem pegaram, nem sabem direito do que se trata, a gente brincava o seguinte, na época éramos 100 milhões mais ou menos, né? A população dobrou desde então. A gente dizia, de um país de 100 milhões de técnicos de futebol, porque tinha essa onda de que todo mundo sabia como a seleção brasileira tinha que fazer para ganhar a Copa e todo mundo opinava e tinha uma escalação na cabeça, todo mundo discutia isso freneticamente e tal. Então, de 100 milhões de técnicos de futebol, a gente havia passado para 100 milhões de economistas. Todo mundo, no tempo da inflação alta, tinha sua receitinha para acabar com a inflação. Pá-pum! E qual é o problema? O problema é que líderes populistas frequentemente, recorrentemente, puxam estas visões que não são só simplistas, claro que elas são simplistas, elas são mesmo simplórias, para tentar fazer de conta que vão resolver os problemas econômicos. E com isso, na verdade, elas acabam se comunicando, eles, né, os líderes, acabam se comunicando com a população, porque falam a mesma linguagem. Uma linguagem tola, né, vamos combinar. Mas todo mundo gosta quando sente que entende. Então, quando os economistas abrem a boca, realmente eles não são muito privilegiados pelo dom da comunicação, o que é uma pena, porque eles teriam que explicar melhor, até mesmo para ganhar uma adesão maior para medidas impopulares, por exemplo. No entanto, o líder populista, demagógico, vai fazer o quê? No tempo da inflação era assim, vamos acabar com a inflação dando um tiro de prata.
que é para acabar, acho que lobisomem, vampiro, um desses, né? O Collor, né? Falava isso naquela época, e a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Fazenda da época, né? Deu no que deu, né? Plano Collor, aquele que confiscou a poupança, que cortou zeros, etc., da moeda, resultou em pessoas passando mal e tendo literalmente ataque cardíaco no banco no dia seguinte, do dia 15 de março de 1990, quando foi decretado o Plano Collor infame, né? Que na verdade segurou a inflação uns 3 meses e depois a coisa desandou tudo outra vez, óbvio. Então, com isso, o David até lembrou também uma coisa que eu ainda vou falar mais quando eu falar sobre o Congresso aqui de Londres, porque é o Shiller que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 13, ele é economista comportamental, e ele vem estudando, e tá aí o livro dele, aliás, né? Já publicou, Narrativas em Economia. As histórias que as pessoas contam para tentar explicar o que está acontecendo. Mas eu vou falar mais sobre isso numa outra pílula.